Eu quero agradecer, Tiago, obrigado por ter me convidado. Eu, geralmente, tenho trabalhado bastante, não só para a minha geração, mas para a geração que está por vir. Não é? O meu trabalho é um trabalho de continuidade, é um trabalho de fundamentos. Eu costumo dizer que eu não estou alimentando a igreja, eu estou nutrindo a igreja. Há uma diferença de você alimentar e nutrir. Porque você pode se alimentar todo dia e não ser nutrido. Você pode comer lanche todo dia, comer pizza todo dia. Você se alimenta, mas não nutre. Com o passar do tempo, você vai ter que fazer uma dieta porque você se alimentou, mas não se nutriu. Então, o meu trabalho é nutrir a igreja. Meu trabalho é fazer as pessoas pensarem, olha, o que você está fazendo tem contribuído, tem cooperado com o que Deus está fazendo? Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos cooperadores da sua obra. Cooperar é dar continuidade, é contribuir com algo que já está sendo feito. Então, o meu trabalho é contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. Né? Não tenho intenção nenhuma de fazer uma coisa nova. E na força do calor, às vezes a gente diz assim, ó, o melhor de Deus está por vir. Eu não acredito que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Então, eu não estou esperando nada melhor do que Jesus. Já me salvou, já me colocou debaixo da mão do Senhor. Então, o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. E nós precisamos entender que o Espírito Santo ele não é uma promessa. O Espírito Santo é uma realidade. Ele é uma realidade. O Senhor falou que vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, mas o Espírito já está aqui entre nós. Ele já está conosco. Ele não é uma promessa. Ele foi uma promessa até Pentecostes. De Pentecostes para cá, o Espírito Santo passou a ser uma realidade presente. Então, entendendo isso, eu pude entender que a nossa vida, pastores, ela só vai tocar a vida dos outros quando ela não for mais nossa. Não é verdade? Então, assim, a minha vida só vai tocar a sua quando ela não for mais minha. Quando Deus puder usar da minha vida para nutrir o corpo. Hoje Hoje é muito especial, né? Porque é sexta-feira. Eu não sei se você se lembra, mas sexta-feira, na colheita do maná, Deus mandava colher o maná em dupla porção, porque no sábado não podia colher. Então, na sexta-feira sempre é o dia da dupla porção. Hein? Sexta-feira é o dia da dupla porção. Hoje nós estamos numa sexta-feira aqui, viu, Tiago? E, para mim, sexta-feira é o dia da dupla porção, porque sábado eu não podia colher o maná, né? Mas sexta-feira colhia duplamente. Então, hoje eu acredito que nós vamos ficar aqui debaixo de uma dupla porção. Amém? Então, queridos, como ministro, como servo de Deus, como pastor aqui, servido na comunidade de fé aqui no Ministério Mevan, eu sempre digo isso para os nossos pastores. Eu não quero colocar a mão na sua cabeça. Eu quero colocar a mão sobre o seu coração. Né? Nós somos pastores de vida. Nós não somos pastores de informação. Então, mais do que informar, eu quero transmitir. Né? Eu quero transmitir o coração de Deus. Na minha geração, hoje eu estou com 54 anos, eu não estou procurando informar. Eu sei que o nosso povo é destruído porque lhe falta conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras, tudo isso é muito importante. Mas a gente precisa entender que a instrução ela sempre vem depois da glória. Deus derrama a sua glória e depois dá a instrução de como a gente mantém essa glória. Deus não dá a instrução para a gente receber a glória. Deus dá a instrução para a gente manter a glória. Por isso que Êxodo vem antes de Levítico. Né? Em Êxodo, Deus manda eles construir o tabernáculo. Então, eles constroem o tabernáculo na medida de Deus. A glória vem. O que é que a glória vem dizer? A glória vem dizer para mim que o que eu estou fazendo está nas medidas de Deus. Né? Então, quando a glória invade a minha vida, invade a minha casa, invade o ministério, significa que eu estou andando nas medidas de Deus. Então, quando Deus mandou fazer o tabernáculo em Êxodo 25, eu estou criando um pano de fundo aqui para a gente falar sobre a continuidade. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo em Êxodo 25, Deus deu as medidas. Deus disse, eu quero ouro, prata e bronze, eu quero estofo azul, eu quero madeira de acácia, pele de texugo. Ele foi dando o que ele queria.
E depois ele deu as medidas para Moisés. E a primeira coisa que Deus mandou fazer no tabernáculo foi a arca. Porque tudo que Deus faz, ele faz sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Tudo que Deus faz na vida de um homem sempre é construindo de dentro para fora, é a partir do coração. Por isso que ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Né? A Bíblia diz que a gente deve guardar, em Provérbios 4, 23, guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nós estamos numa geração muito inteligente, com informações rápidas e práticas, mas nós temos que cuidar para não perder o coração nessa busca pela inteligência. A fé, ela não pode ser intelectualizada. A fé, ela precisa ser experimental. Deus você não estuda, você experimenta. Deus, não adianta você estudar sobre um Deus que você não experimentou ele. Você precisa experimentar o Senhor, as suas experiências precisam ser quebrantadas. Olha o que Davi diz, gente, no Salmo 27, o verso 4. Davi diz assim, ó, uma coisa eu pedi ao Senhor, foco, e a buscarei, ação, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Perceba que aprender vem depois de contemplar. Você não pode aprender sobre um Deus que você não contempla. Então, hoje nós estamos numa geração com pastores muito inteligentes, mas que não têm experiências com Deus. Não têm experiências na sua casa. E eu falo disso, irmãos, eu me emociono. Porque eu não troco esse cantinho aqui por nenhuma conferência. Eu não troco esse lugar aqui por nenhuma conferência. Eu quero contemplar o meu Senhor para poder dizer alguma coisa dele. Então, mais do que informações, a nossa geração ela precisa de transferência. A nossa geração precisa ser abraçada, ser amada. E, infelizmente, a internet tem virado o campo de guerra dos covardes. E nós precisamos guardar o nosso coração como pastores que amam pastores. Deus me chamou para amar. Ah, mas a base do trono de Deus é juízo e justiça. A base é juízo e justiça. Mas quem senta no trono é o amor. Quem senta no trono é o amor. Até para trazer juízo, Deus faz porque ama. Até para castigar o filho, Deus faz porque o ama e repreende e açoita aquele que tem por filho. Então, o meu trabalho não é colocar a mão sobre a cabeça de ninguém, é sobre o coração. É sobre o coração, dizer, filho, eu não quero mandar em você, eu quero despertar você para o ministério. Eu quero despertar, porque se você perder o coração, o que é que... Oh, Deus. O que é que impressionou a Deus? Foi a sabedoria de Salomão ou foi o coração de Davi? Foi o coração de Davi. Por quê? Porque a sabedoria de Salomão foi Deus quem deu. Mas o coração de Davi foi Davi que entregou para o Senhor. O que impressiona Deus não é o que você está fazendo com o que ele dá. É o que você está dando para ele. Então, não é tuas horas de oração que impressiona, não é quanto tempo você passa com ele, mas é quanto tempo você passa sem ele, que pode ser prejudicial às nossas vidas. Por isso, o Senhor tem nos ensinado a amar, mais do que trazer informações que vão mudar uma geração. É muito mais fácil amar, porque eu só consigo transformar aquilo que eu amo. Se eu não amar pessoas, eu não vou conseguir transformar pessoas. Se eu não amar o evangelho, se eu não tocar as pessoas. Então, nós vivemos uma geração que os dedos estão apontados, mas as mãos não estão estendidas. Nós precisamos estender a mão e não apontar os dedos. Esse não é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é defender a igreja. O trabalho da igreja é guardar a humanidade, porque se a igreja for tirada, a humanidade perece. Então, o trabalho dos pastores é amar, gente. É amar. Pastor, mas eu amo aquele cara, eu ajudo ele, eu sirvo ele, mas ele... Rapaz, eu ajudo ele, mas ele não responde, ele não se transforma, pastor. Quanto mais eu amo, mais afastado ele fica. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, pastor, meu irmão.
As pessoas que você menos consegue transformar são as pessoas que mais transformam você. As pessoas que você não consegue transformá-las, mas elas estão transformando você. Evangelho não é feito de inovações. Evangelho é feito de perseverança. É você fazer a mesma coisa por muito tempo, por muitos anos. Uau! Deus me chamou para continuar, não foi para romper simplesmente. Eu sou rio que corre. Amém? Eu sou rio que corre. Rio que corre. Você tá, me desculpa aí, gente. Meu filho me ligou aqui. Liga para ele aí, Mica. Diz para ele que eu não posso atender agora. Meu filho está me ligando para levar ele para o treino. Isso é paternidade. O filho pode interromper a qualquer momento. Paternidade é quando o filho pode interromper a qualquer momento. Meu filho está me ligando para me levar ele para o treino. Mas é depois das duas, gente. Vamos relaxar aqui que eu tô. O negócio está fluindo aqui. Então, irmãos, nós temos colocado nesses dias a nossa vida à disposição do Senhor, né? E entendendo que Deus nos chamou para nutrir a igreja. Não foi só para alimentar a igreja, foi para nutrir a igreja. E se você for analisar, né, a gente, como pastor, a gente precisa aprender um princípio com Deus. Deus sempre celebra a vida das pessoas antes delas darem resultados. Deus celebra o fruto, não os resultados. A gente costuma celebrar os resultados, né? Por isso que a gente dá muito mais oportunidade para aqueles que desempenham um bom trabalho do que aqueles que são leais, né? Nós temos lugar na igreja, às vezes, para aqueles que desempenham um bom trabalho. Nós damos muitas oportunidades para pessoas que fazem o trabalho bem feito, mas muitas vezes não damos a oportunidade para os leais. E Deus não, Deus celebra a nossa vida. Deus amou Luiz Hermínio quando Luiz Hermínio era traficante. Deus amou você quando você não tinha dado fruto. Você não tinha resultado nenhum. Então, nós precisamos aprender a celebrar fruto, não resultados. E muitas vezes na igreja, e se a gente não fizer isso, a gente não vai continuar amando como Jesus ama. Não é? Então, veja bem, como pastor, você percebe uma coisa. É muito mais fácil você trabalhar com os ambiciosos do que aqueles que não querem nada. Aqueles que só amam a Jesus. Por quê? Porque uma pessoa ambiciosa, você consegue comprá-la. Mas aquele que não quer nada, irmão, ele não tem preço. Ele está ali por causa do amor. Ele está ali porque ele ama. A prosperidade é o resultado do amor. Né? A fama é resultado do amor. O sucesso é resultado do amor. Né? E eu aprendi uma coisa, Tiago, com Deus e com a minha vida no ministério. Parece que Deus só dá as coisas para a gente quando a gente não quer mais. Né? Deus vai dando. Parece que quando a gente quer muito, Deus não dá. Né? Mas quando a gente relaxa na presença de Deus... E eu queria deixar um texto para a gente meditar, que está em Gênesis capítulo 18, para não ficar só nas minhas palavras, eu queria deixar um texto aqui para a gente meditar. Gênesis capítulo 18 e o versículo 17. Gênesis 18, 17, quando Deus fala a Abraão. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu escolhi para que ordene a seus filhos. Capítulo 18 de Gênesis, versículo 17, diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha isso, gente.
Deus fala com Abraão e Deus diz: eu não posso esconder nada de Abraão. Por quê? Porque eu escolhi para que ele ordene a sua casa, seus filhos depois dele, para que tudo que eu falei a Abraão se cumpra. Veja bem, com a pandemia, muitas pessoas morreram, perdemos, né, entes queridos, perdemos pastores amigos, e alguém me disse esses dias: pastor, como que aquela pessoa que tinha uma promessa, ela morreu, pastor, ela foi para a eternidade. Ela foi para a eternidade. E agora, as promessas que ela ouviu eram mentira? Querido, todas as promessas que você ouve, elas não param em você. Quando Abraão ouviu: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não significa que tudo ia se cumprir em Abraão. Eu estou cumprindo a promessa de Abraão. Eu estou cumprindo o que Deus prometeu a Abraão. Deus disse: eu não vou ocultar nada de Abraão, eu vou mostrar tudo para ele. Por quê? Porque por causa dele, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, nós, pastores, precisamos entender que o que Deus me promete como família, como ministério, não para em mim. Eu sou um rio, eu não sou uma represa. Então, tudo que Deus me prometeu não vai parar em mim, vai dar continuidade. Por isso que todas as minhas decisões afetam para sempre o meu destino. Todas as decisões que eu faço, o meu sim, o meu não, o meu comportamento, afetam o meu destino. A Bíblia diz que quando Abraão dizimou, Levi estava dizimando aos lombos de Abraão. Por quê? Porque dentro de você tem as sementes, que são seus filhos, netos, as suas gerações posteriores. Por isso que a Bíblia fala que Deus visita a maldade do pai no filho até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações. Então, se eu sou um homem misericordioso agora, um homem apaixonado por Jesus, apaixonado por pessoas, sou alguém que meço os outros através do amor e da misericórdia antes do juízo e da justiça, certamente é esse legado que eu vou deixar sobre a minha geração. Uma geração que vai viver misericórdia até 1000 gerações. Então, a minha decisão como líder, como pastor, ela afeta para sempre o meu destino. Deus disse: eu não vou ocultar nada de Abraão. Aí você vai lá em Gálatas, abre a sua Bíblia aí em Gálatas comigo. Aí você vai entender o que Deus falou em Gênesis, do capítulo 18. Você vai lá em Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, quando o Senhor está falando que a fé, pela fé, é o cumprimento da lei. Então, ele diz o quê? Gálatas, capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz assim: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras... Olha, presta atenção no versículo 8 de Gálatas 3. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então, peraí. Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, ele não ocultou nada de Abraão. Por quê? Porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Veja bem, Gênesis fala isso, Gálatas confirma isso. Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 e 18, diz o quê? Que pela fé, Abraão não hesitou em matar o seu filho, porque ele acreditava que Deus tinha poder de até mesmo ressuscitar dentre os mortos. Quem foi o primeiro homem a acreditar em ressurreição? Foi Abraão. Deus mostrou isso para ele. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10. Pela fé, Abraão peregrinava na terra da promessa, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele aguardava algo superior, a cidade que descia do céu, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Minha pergunta: quem foi o primeiro homem a ver a cidade descendo do céu, a cidade que Deus é o arquiteto e o construtor? Foi o pai Abraão. Ou seja, gente, Abraão pré-anunciava com a sua vida o que Deus estava por fazer. Por isso que quando Jesus se apresentava, os fariseus diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão,
vocês teriam visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Então, pastores, nós precisamos entender que toda obra que nós fizemos, que todo o amor que liberamos, toda a misericórdia que exercemos, vai afetar a nossa geração para sempre, para a glória de Jesus. Então, você não está aqui na sua igreja só para encher cadeira, você não está aqui pensando só no seu culto de domingo, você faz parte de um projeto eterno que começou na eternidade, porque Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, diz que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Tudo que começou no Senhor vai terminar no Senhor. Por isso, Gálatas diz que eu sou, pela fé em Jesus Cristo, eu sou filho de Abraão, porque Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. O que eu aprendo aqui? Que o evangelho não começou em Mateus, ele começou em Gênesis. Deus mostrou tudo para Abraão o que ia fazer, mostrou a ressurreição, mostrou a cidade santa, mostrou tudo, a continuidade. Todo homem geracional que vive na sua geração, pensando nas próximas gerações. Meu irmão, isso tem a ver muito, eu penso nisso, tem a ver muito com a ceia, né? Quando a gente está com o pãozinho na mão lá na ceia, né? Paulo nos ensinou em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 25 em diante, ele diz assim, todas as vezes que comerdes e beberdes, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que ele venha, futuro. Ou seja, a nossa vida, ela aponta para trás e para frente. Nós não estamos vivendo somente em 2021, nós estamos vivendo crendo no que Deus fez e apontando para aquilo que ele está por fazer. Nós somos geracionais. E para viver nessa continuidade, sem o padrão de Deus, que é o padrão do amor, sem amor não continua, meu irmão. Não continua porque Deus é amor. Então, era isso. Essa palavra está muito viva dentro de mim. Essa palavra está muito viva dentro de mim. Eu me considero hoje um homem geracional. Quando eu falo de paternidade, eu não estou falando de paternalismo. Paternalismo é você colocar todo mundo debaixo do seu braço e dizer é meu. Não. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. É uma criança que pega um brinquedo e sai correndo e diz é meu. Por isso, Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então, nós somos herdeiros de uma promessa e estamos trabalhando para que a promessa se cumpra a partir não a partir de nós, mas a partir de Gênesis, até a volta do Messias. Então, paternidade é isso, é continuar amando, é continuar acreditando nas pessoas. Nós não acreditamos nas pessoas por aquilo que elas são, mas por aquilo que nós somos, né? Por aquilo que nós somos. Eu me lembro de um texto muito significativo que cabe aqui também, que é João capítulo 4, quando a mulher que está ali, a mulher de Samaria, Jesus está ali esperando ela, né? Esperando ela no poço. Ela ia buscar água na 6ª hora, que é a hora do almoço, né? Ela ia justamente numa hora para não encontrar outra mulher. Na realidade, meio-dia não é hora de buscar água no poço. Quem tem poço sabe o que eu estou falando. Você tira água do poço de manhã e de noite. Mas aquela mulher ia fora da hora para não encontrar mais ninguém, né? A vida dela não permitia ter muito relacionamento, ela se sentia mal com aquilo. Mas na hora de comer, os discípulos vão comprar comida e aquela mulher, Jesus espera ela no poço. E quando ela chega, Jesus pede água para ela, Jesus provoca um relacionamento com ela. E ela faz uma pergunta para Jesus que nós precisamos pensar nisso. Ela pergunta assim, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos cavou o poço, que ele bebeu, seus filhos beberam, seus gados, seus rebanhos beberam? Ou seja, aquela mulher, ela me faz pensar com a pergunta dela para Jesus, o que nós estamos cavando? Quantas gerações vão beber do nosso ministério? Quantas gerações vão beber daquilo que nós estamos construindo hoje? Porque se nós somos geracionais, nós não podemos perder tempo só com o nosso momento. Nós não podemos pensar só nos nossos dias, como o rei Ezequias, que pensou só nos seus dias.
mais 15 anos, ele disse, no meu tempo eu vou ter paz. Ah, ok, o resto que se dane. Meu tem paz? Tá bom. Se eu ando, meus filhos vão correr, meus netos vão voar. Preparar a pista, eu preciso asfaltar a rua, preciso deixar um fundamento correto para que a minha geração possa construir. Foi o que Deus falou para Abraão. Ele disse, eu não vou ocultar nada de Abraão. Todo homem só na sua geração. Deus estava dizendo o seguinte, eu sou Deus de gerações. Até hoje, um judeu ortodoxo, ele considera um outro homem na sua ortodoxia quando está na terceira geração fazendo a mesma coisa. Então, querido, as estações mudam, mas nós não mudamos. O evangelho não é feito de inovações, é feito de perseverança, é perseverar na mesma coisa. Eu não posso mudar o meu amor porque mudou a circunstância. Tem gente que merece o meu amor e tem gente que precisa do meu amor. Então, eu não amo quem precisa também. Não é só... E à medida que eu meço, à medida que eu vivo, é que vai me arremeter ou não para as próximas gerações. Então, quando essa mulher pergunta para Jesus, és tu maior que nosso pai Jacó? Primeiro, ela chamava Jacó de pai ainda. Centenas de anos depois, Jacó ainda era considerado por Samaria como um pai. Porque Jacó cavou um poço que centenas de anos depois pessoas ainda estavam bebendo. E olha o que ela disse. Ela disse, ele bebeu. Querido pastor, meu amigo, meu irmão, você tem que desfrutar do seu ministério. O ministério não pode ser um peso para você. Você tem que se alegrar quando você abrir a Bíblia, que você recebe uma revelação. Meu Deus, que coisa linda! Isso tem que mexer com você, você tem que celebrar. É fazer um gol, meu amigo. Você tem que celebrar quando você... Você precisa desfrutar do seu ministério, porque ministério não é pesado. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ah, pastor, mas eu estou cansado do ministério. Então eu devo me perguntar, será que eu estou fazendo a minha obra ou a obra de Deus? Porque a minha obra cansa. Homens cansados negociam valores. Isaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura, porque estava cansado. Então, eu preciso descansar. O Deus que não se cansa, descansou. Porque nem tudo que Deus fez ou disse foi por causa dele, mas era para deixar um princípio para a gente. Então, homens cansados negociam valores. Você vai lá em Apocalipse, capítulo 2, e quando fala da igreja de Éfeso, que deixou o primeiro amor, o Senhor diz assim, ó, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, ó, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Você perceba que ele está falando de obra e de trabalho. Ele está dizendo o seguinte, a palavra obra, você vai na palavra obra, a palavra obra, ela vem da tradução de avode, que é a mesma palavra de avodá, que é a mesma palavra para adoração. E a palavra trabalho, ela vem de tripalo, que significa tortura. Então, o Senhor está dizendo o seguinte, eu te dei uma obra e você fez dela um trabalho. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Ou seja, eu te dei um trabalho para você me adorar e você tornou ele uma tortura. E por isso você vai deixando o amor no caminho. Porque você vai perdendo, sabe, aquela vontade, a paixão por que você faz a obra. Vai te deixando cansado. Então, você precisa desfrutar do ministério que Deus te deu. Você precisa se alegrar, você precisa celebrar, cara. Você precisa celebrar, você precisa ser um cara alegre com a igreja que Deus te deu. Não importa se tem 20, se tem 30, se tem 2 pessoas num grupo pequeno, numa célula. Não importa se você é chefe de 1.000, chefe de 5.000, não importa. Deus confiou em você. Cultivar é colher e replantar. Adão cultivava o jardim. E à medida que ele cultivar vem da palavra cultivare, que é a mesma palavra para culto. Ou seja, ele cuidava do jardim e adorava a Deus pelo serviço. Só que hoje nós substituímos a adoração pelo serviço. Deus não me chamou para trabalhar para ele. Deus me chamou para estar com ele. O trabalho é o extrato do relacionamento. Eu não posso trabalhar para Deus sem Deus. Eu preciso do relacionamento, da intimidade, da vida sacra. Eu preciso da devoção diária. Eu preciso desse alimento. Então ela disse, ó, ele cavou o poço, ele bebeu. E ela disse, seus filhos beberam. Pastor, meu querido, sua família está chorando enquanto você prega. Seus filhos ainda choram quando você prega. Seus filhos
assim, eu não quero falar de mim, mas eu tenho 5 filhos. Meus filhos, 3 deles já são casados. E cada um deles tem 2 meninas. Quando dá um BO na casa deles, fica doente alguma neta, alguma coisa, eles não vão no médico sem ligar para mim primeiro. Passo primeiro lá em casa para me orar, para depois ir no médico. Vai fazer um negócio, passa primeiro lá em casa para saber se é de Deus, se não é. Por quê? Porque meus filhos precisam se lembrar do poço que eu cavei. Meus filhos precisam amar o ministério que Deus entregou ao seu pai. A devoção diária, irmão, vai trazer os seus filhos para dentro. A paternidade é santificar os filhos antecipadamente. Por que Jó acordava de manhã cedo e ia sacrificar pelos seus filhos? Porque Jó dizia, quem sabe eles não fizeram alguma coisa errada. Paternidade é isso, querido, é você saltar na frente e santificar os seus filhos para a glória de Jesus. Ah, mas os filhos de Jó morreram, pastor, não adiantou de nada. Mas estavam santificados. Estavam preparados, porque o pai guardou os passos dos filhos. Paternidade é isso, querido. Por isso nós precisamos amar, sim. Nós precisamos nos antecipar. Amém? É melhor trabalhar na prevenção do que na correção. Se nós tivéssemos a Bíblia na escola, não precisaria ter Bíblia nos presídios. Mas a gente sempre trabalha, né? O ser humano ele sempre trabalha mais para corrigir do que para prevenir. E Deus quer que os seus filhos andem na frente na sabedoria, na devoção, na santidade. Então, a mulher disse o quê? Ele cavou e ele bebeu. Seus filhos beberam e seus gados beberam, seus rebanhos beberam. Cara, as pessoas que te ouvem, elas têm que querer o que você carrega. Por isso, pastor, você não pode estar cansado, você não pode estar triste, atribulado. Pastor, eu estou. Então, para tudo, meu irmão. Para tudo. E vamos voltar. Ah, mas eu perdi o amor. O primeiro amor você não perde. A Bíblia não diz que em Apocalipse 2 que ele perdeu. A Bíblia diz que eles deixaram o primeiro amor. Ele não perdeu. Você não perdeu nada, está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro. É que a gente vai substituindo a devoção pelo serviço, a devoção pelo serviço. Olha que lindo. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava uma vez por ano, ele entrava com uma roupa de linho fino. Para quê? Para não suar, porque não podia pingar uma gota de suor no Santo dos Santos. Mas de lágrima podia. Então, assim, o que Deus queria era a sua inspiração, não era a sua transpiração. O que Deus queria era a sua devoção, o seu amor por aquilo que ele estava fazendo, não o seu serviço. Então, vamos prestar atenção no que essa mulher disse. Ele cavou, ele bebeu, seus filhos beberam, seus rebanhos beberam, nós estamos bebendo ainda. Então, meu irmão, seja um homem geracional, seja alguém que construa um alicerce para as próximas gerações, seja alguém que construa um alicerce para as próximas gerações. O Brasil e o mundo precisam da sua devoção. E as próximas gerações vão caminhar. Eu não estou trabalhando para deixar o microfone para o meu filho, para os meus filhos. Não, talvez os meus filhos não vão herdar o meu ministério. Os meus filhos biológicos, um trabalha comigo no ministério, o outro genro com a filha também trabalha. A minha filha mais velha é pastora lá em Portugal. E o meu filho mais novo está jogando futebol, quer ser jogador. Tem 15 anos. E muita gente diz, não, ele tem que ser que nem o pai dele, o homem de Deus, mas ele é um menino de Deus. Não interessa o campo que ele vai funcionar. Porque eu não estou trabalhando para deixar o ministério para ele, eu estou trabalhando para deixar o meu coração para ele. O coração com que eu faço a obra de Deus, com paixão, com fogo. Como diz o nosso amigo, né, o Vilas Boas, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, meu amigo. E não pode. Sabe o que é que chamou a atenção de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 2? Foi o fogo da sarça? Não. Moisés foi ver a sarça, não é porque ela estava queimando, é porque ela não apagava. Ele disse, eu vou lá ver por que a sarça não se apaga, por que ela não se consome, por que ela está sempre acesa, porque a sarça acesa era normal. Muito calor no deserto, a sarça acendia. Mas de noite, com o sereno, ela apagava.
tinha uma que não apagava de noite. Tinha uma sarça lá no meio do deserto que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, que ela nunca apagava. Então, o que vai chamar a atenção nos próximos dias da humanidade, querido, não é o seu brilho. Muitas vezes, Deus não quer tirar você das trevas, Deus quer tirar você da sua luz, da luz que você entrou e acha que tá bom por aí. Não. Muitas vezes, Deus quer libertar a gente, não é das trevas, é da nossa luz, da luz que a gente acha que a gente já tem, né? Então, eu quero deixar essa palavra, meus irmãos, para vocês e para mim, que tem sido a palavra da minha vida nos últimos 20 anos. Luiz, é o que eu tenho ouvido de Deus. Luiz, dê continuidade. Não pense só na sua geração. Dê continuidade. Eu trabalho para os filhos e para os filhos dos meus filhos, sejam eles biológico ou espiritual, né? Paternidade atrai a unção. Quando Davi arrancou a cabeça de Golias e veio com a cabeça na mão, assim a espada na outra, Saul não perguntou quem era Davi, ele perguntou de quem é filho esse menino. Ele não perguntou quem é Davi, ele perguntou quem é o pai desse menino. Porque se o filho derruba gigante, o pai derruba exército, meu Deus. Então, quem é o pai desse menino que está aí? E aí, Abner disse, eu não sei, senhor. Quando Davi chegou com a cabeça do gigante, Saul olhou para ele e disse, de quem tu é filho, menino? Ele disse, eu sou filho de Jessé, o belemita, o teu servo. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi, ele não mandou na casa de Davi, ele mandou na casa de Jessé. Ele disse, vai, que quem atrai a unção não é os filhos, são os pais. E deixa eu te falar uma coisa, você pensa que eu estou gerando filhos aqui? Não, eu estou gerando os próximos pais. São os próximos pais. Não adianta ter uma casa cheia de filhos se eles não se tornarem os próximos pais. Então, esse é o nosso coração. Deus entregou para Davi o desenho. Quem construiu foi Salomão. Mas Deus disse, faz tudo como fez o seu pai Davi. Ou seja, você vai ser o homem mais sábio da terra, mas o seu modelo ainda vai ser Davi. Então, paternidade é isso, querido, é cavar um poço onde muitas gerações podem receber e desfrutar. Hoje eu estou lendo livros aqui de Charles Finney, estou lendo muito sobre avivamento, mas eu não quero mais ler, eu quero escrever. Eu quero deixar uma geração apaixonada por Jesus quando o Senhor entender que eu devo ir com ele. Louvado seja Deus. Quero deixar essa palavra, Tiago. Tiago, obrigado por ter me chamado. Eu estou queimando aqui na minha sala e, assim, às vezes a gente vê jovens pastores se levantando e dizendo, Deus vai soprar a cinza do altar, porque Deus está levantando um novo ministério. Não, irmãos, Deus não é Deus de nova. Se Deus tem que levantar uma nova geração, é porque a geração anterior falhou. Deus é Deus de próxima geração. Deus sempre é Deus de próxima geração. Deus é Deus de continuidade. E se você olhar Levíticos capítulo 6, a Bíblia diz que o sacerdote, toda manhã ele colocava a lenha no altar para que o fogo não se apagasse. Mas antes de colocar a lenha, ele tirava a cinza com muito zelo e colocava ela num lugar limpo. Por que num lugar limpo? Porque aquela cinza que estava ali de manhã foi a lenha que queimou ontem à noite. Entendeu? Então, hoje, as pessoas acham que Deus está tirando os velhos para botar os novos. Não é assim. Deus é Deus de continuidade. Não é verdade? Então, tipo assim, eu queria dizer para os pastores mais novos, preste atenção no que os pais estão dizendo. E dizer para os pastores mais velhos, preste atenção no que os filhos estão fazendo. Entende? Então, assim, a cinza tinha que ser tirada com muito zelo. Por quê? Porque quando um homem queria se humilhar, quando ele queria se humilhar diante do Senhor, ele pegava a cinza e jogava na cabeça. Então, a cinza fala dos anciões que queimaram a noite anterior, que já mantiveram o fogo do altar aceso. Hoje,
eles estão sendo substituídos pela lenha nova que está chegando. Mas essa lenha nova, amanhã vai ser cinza de novo. Então, nós temos que respeitar essa simetria entre a nova e a velha geração, precisam fluir junto. A Bíblia é o pai e o filho trabalhando junto, é o pai no Velho Testamento e o filho no Novo. Então, assim, nós precisamos entender que a Bíblia é padrão de continuidade. Amém? Nós precisamos entender isso. Eu quero orar, sim, para que haja essa simetria. Ninguém quer tomar o lugar de ninguém e ninguém quer oprimir ninguém. Eu acredito que um dos maiores defeitos da igreja, para mim, é jubilar os mais velhos, sabe? Porque os mais velhos, até hoje, os judeus, os mais novos, sempre consultam os irmãos mais velhos. Então, isso, quando essa simetria é respeitada, certamente o padrão de continuidade ele é exercido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor por esse tempo de qualidade, por esse tempo tão precioso, por essa palavra que o Senhor colocou na mesa para a gente nessa manhã, nesse início de tarde. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do Tiago. Obrigado por esse Pastores Amando Pastores, essa plataforma que o Senhor tem levantado na nação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós queremos servir ao Senhor, queremos ouvir ao Senhor e queremos dar continuidade àquilo que o Senhor começou desde a fundação do mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor em amor. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos conduza de olhos abertos, Senhor, e de mente aberta para aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos cada pastor, cada pastora que está na labuta do seu ministério, que nós aprendamos a não labutar por necessidade e nem labutar por ambição, mas labutar por propósito, Senhor, em nome de Jesus. É isso que queremos. Amém?